Boa noite, meu povo. Boa noite, pessoal. Já comecei aqui com o Carlito, né? Boa noite, gente. Eu sou Luan Gomes, sou economista, mestre em economia, formado aqui pela Universidade Federal de Alagoas. Você deve estar pensando, por que está de dia e você está dizendo boa noite? Essa live não é ao vivo? Não, apesar de estarmos ao vivo, não estamos ao vivo. Essa live é gravada e está colocada como modo estreia. Mas não se preocupe, você não vai ficar sem conteúdo, porque a gente está gravando e a gente tem recesso natalino, tá? A gente tem recesso natalino. E vocês, né, como vocês perceberam, quarta, quinta e sexta nós estamos assim. Mas semana que vem nós voltamos ao normal, tá certo? Vocês podem, contudo, entretanto, todavia, continuar mandando superchats, continuar mandando qualquer tipo de comentário aí, sendo superchat ou não. Tem aqui o Pix passando aqui embaixo, historiadoroficial@gmail.com, que é o Pix do canal, caso você queira e possa colaborar com este canal. E segunda, voltamos ao normal com os trabalhos ao vivo e não em modo estreia. Bem, comecemos. Pois é, pessoal, não sei se vocês ficaram sabendo dessa marmota, cara, que loucura. Eu não vou mostrar o vídeo aqui não, tá, gente? Porque eu odeio ver esse tipo de coisa, eu não quero ver de novo. Eu já tive o desprazer de ver esse vídeo de um servidor do CGU, né? Da CGU, né? Que é Controladoria Geral da União. E eu fiquei na dúvida se ele é servidor concursado ou não, porque você pode ser servidor contratado, né? Como não teve o nome exoneração em jogo, então eu imagino que ele seja contratado. E ele agrediu, cara, a ex-namorada, pelo que eu entendi, é ex-namorada, não é ex-esposa. Agrediu o filho dela, meu Deus, cara. Olha que loucura esse vídeo, gente. Uma coisa triste. E ele teve a falta de sorte para ele, e que bom para a sociedade, né, e para ex-companheira dele, que o presidente Lula ficou sabendo do caso e ele determinou a expulsão do servidor da CGU, né, por agredir esta pessoa, esta mulher. A gente vem aí numa escalada absurda de agressões contra mulheres, de feminicídio, né? Desculpa aí começar a live com esse tema sensível, mas é importante falar, é importante conscientizar as pessoas. E isso chega num momento onde o presidente Lula ele tá falando direto sobre esse tipo de coisa, das iniciativas que tem que ser feitas para que esse tipo de agressão seja acabada, seja cessada. E essa daí, esse cara foi pego para servir de exemplo, né, de como o presidente pode intervir quando ele se refere a uma pessoa do serviço público, sendo ele concursado ou não. O presidente, ele tem, e ainda mais porque é federal, né,
como a controladoria é da União, não é uma CGE, o Lula tem muito mais poder para fazer esse tipo de pressão. Se fosse uma CGE, alguém ainda podia querer dizer não sei o que, e morreu o caso, mas é federal. Então o Lula, ele tem muito mais poder de pressão para fazer isso aí, né, cara? Aí o presidente considerou o episódio inadmissível, claro, né? Ordena apuração e demissão do auditor flagrado. Ah, é auditor, então ele é concursado. Auditor da CGU é concursado. Cara, veja só. E obviamente esse cara tem que ser preso, né? Infelizmente ele é capaz de não ser preso porque não foi flagrante, né? Ai, tem isso ainda, gente. Ainda tem isso que não foi flagrante. Oh, meu Deus do céu, eu não sei o que é que se passa na cabeça de um cara desse. Sério, porque você não quer a pessoa, deixa a pessoa em paz, né, cara? Deixa a pessoa em paz. Vai agredir a mulher, cara. Agrediu a pobre da criança também. Não sei se era uma criança ou duas. Eu sei que tinha uma criança lá e foi agredida. Uma coisa horrorosa. E aí, se não for preso, vai pesar muito no bolso, porque ele vai perder o emprego. Ele vai ser exonerado. Você sabe quanto ganha um auditor da CGU? Vou botar aqui pra você. Isso é um emprego dos sonhos, meu amigo. Vou botar aqui pra você ver. Vai pesar no bolso. Ganha um auditor. Eu não sei se chama auditor fiscal, mas auditor da CGU. É, auditor fiscal. Meu filho, auditor fiscal da CGU. Cadê? Qual é o salário base? 21 mil reais. 21 mil reais. 21 mil reais. Né? Dependendo de quando que ele entrou, ele tá ganhando desse valor aqui de 23 pra cima. Certo? Qual é o salário aí? Ah, peraí, tem isso aqui, ó. Qual é o salário do auditor da CGU que agrediu mulher? Olha só, vamos ver aqui. Vamos ver isso aqui. Olha, cara, vamos deixar ele famoso, gente. Compartilha esse vídeo. Vamos deixar esse marginal famoso aqui, ó. Vamos deixar esse marginal famoso. Curta esse vídeo aí, ó. Você que tá vendo no corte, curta esse vídeo. Se inscreva, é importante a gente mostrar a cara desse bandido, que isso é um bandido. Aqui eu não vou nem ter preocupação de processo aqui. Porque se processar ele perde, né? Porque quem agride mulher é o quê? É um bandido, né? É um agressor de mulheres. Então não tem preocupação aqui de processo, porque se for processado, a gente ganha, né? Processo. David Kozak Jr. é esse marginal aqui, agressor de mulheres. Vamos ver. Olha, ele tá há 18 anos como um auditor, cara, da CGU. Então o salário dele está, se brincar, em fim de carreira. Vamos ver quanto esse marginal aqui ganha. Cadê? Tá, aí não aparece o salário do cara. Porra, você disse que ia botar o salário dele e não botou, cara. Será que porque tá grande aqui? Não. Eu não quero ver o vídeo. Saiba qual é o salário. Tá 18 anos, eu não quero ver o vídeo, não vou mostrar o vídeo. Violência doméstica. Ah, não é possível, Metrópolis. Ele se apresenta como educador financeiro na atuação de investimento de bolsa de valores. Pronto, vai virar o herói da resenha, né? Na bolha da resenha. E afirma ter fé inabalável em Deus. Ah, sim. E no ser humano e no combate à corrupção. Ah, é um cidadão de bem, né? Um cidadão de bem, patriota. O auditor também é palestrante. Em um anúncio feito pela igreja, foi por você, ele é descrito como um mestre em ciência de dados, servidor público, coach, educador financeiro. Porra, cadê o salário do cara, bicho?
Não tem o salário do cara aqui. Como é que você diz na matéria que vai mostrar o salário do cara e você não mostra o salário do cara? Não tem o salário do cara. Enfim, o salário inicial é mais de 21 mil, tá? Mais de 21 mil. E esse cara se lascou aqui. Se lascou. Bem feito. Bem feito. Tá aqui o post do Lula. Post do presidente Lula. Falando sobre a agressão, né, desse covarde canalha. Ele postou ontem, o presidente. E ele vai ser exonerado. Tem aqui a nota oficial da CGU, né? Nota oficial sobre Vinícius é o presidente, é o ministro do CGU, né? Da CGU. Deixa eu ver aqui, ó. Achamos no Congresso em Foco. Boa, Congresso em Foco, obrigado. No portal de transparência, né? Na transparência, ele recebia remuneração mensal de 33 mil. Porra, é mesmo, né, cara? Portal de transparência. Vamos ver aqui. Aceitar todas. Vínculos vigentes. Cargo efetivo. Auditor fiscal de controle. Cadê o nome dele? Tem aqui? Aqui, quando que ele entrou, categoria S, 40 horas. Ele tá desde o dia 11 de 5 de 2007. Remuneração, ficha de remuneração. Veja só, o último salário que tem aqui. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem quanto esse cara ganha. Ganhava, né? Se fudeu, otário. Seu bosta. Aqui, ó. Aqui, ó, o agressor. 33 mil bruto. Quando tirava o imposto de renda, né? E a previdência, ele ficava com 24 mil. 24.893. E esse desgraçado vai perder essa bolada aí, né? Se você mora no Brasil e é uma pessoa normal, esse dinheiro é dinheiro pra você dizer que venceu na vida, né? Dizer que você venceu na vida. E o cara perdeu. Perdeu. Que ótimo que ele perdeu. É o mínimo ser exonerado por ter feito isso. Eu espero que esse caso sirva de exemplo para o que pode acontecer com pessoas principalmente ligadas ao Serviço Público Federal. O Lula tá de olho. Tem que fazer uma caça às bruxas mesmo dessa galera. Não tem outro nome, é caça às bruxas. Entendeu? Caça às bruxas. Esse é o termo. Compreendido aqui? É isso. 33 bruto, 24 líquido, quase 25 líquido. E ó, perdeu, otário. Vai agredir mulher de novo. Vai agredir. Vai lá. Agride de novo. Dessa vez agride de forma que seja preso em flagrante, que é mais interessante, né? Então, vamos torcer que isso seja só o mínimo pra ele, que ele também possa ser preso, porque ele precisa ser preso. Que essa historinha de medida de proteção, de tem que ficar afastado, sei lá, com os médicos, isso não adianta não. Tem que mudar essa lei. Tem que mudar essa lei. Porque aí o cara diz, medida protetiva não pode chegar a menos de 100, mais 100 metros, 100 km, sei lá. Não, 100 km é muita coisa, né? A menos de 1 km da vítima, de 100 metros, sei lá, com 500 metros, né? Não pode chegar. Aí o cara chega e mata. E aí? Que adianta, cara? Tem que mudar essa lei. Medida protetiva, caramba. Tem que prender o cara e pronto, acabou-se. Quanta gente a gente vê morrer por causa de não, tem a medida protetiva. Me poupa, cara. Não tem essa não, pô. Vamos girar o tema?
vamos nós. Pesquisa eleitoral. De novo, again. E lá vamos nós. Pois fiquem vocês sabendo que até a Paraná Pesquisa mostra que Lula segue na liderança. Até a Paraná Pesquisas. Luan, por que você está falando até a Paraná Pesquisas? Eu vou mostrar. Deixa eu pegar aqui. Mas Luan, até a Paraná Pesquisas. Esse dinheiro. Bolsonaro aqui. Mas por que, Luan, até a Paraná Pesquisas? Bichinha da Paraná Pesquisas. Aí tem aqui Brasil de Fato. 19 de setembro de 2022, pré-eleição. Partido do Bolsonaro pagou 2,7 milhões ao Instituto Paraná Pesquisas em 2022. Instituto é o único entre os maiores do país cujas pesquisas trazem cenários de empate técnico entre Lula e o Bolsonaro. Então, por isso que eu estou falando até o Paraná Pesquisas. Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Lula segue líder até no Paraná Pesquisas, faz o L. Peraí, o L tá mais bonitinho aqui agora. Faz o L. O levantamento mostra disputas apertadas no cenário de segundo turno. Não. Aí vai ficar muito na cara se disser que o Lula perde no primeiro turno ou empata, mas no segundo turno, hein? No segundo turno não sei não, hein? Não sei não, hein? No segundo turno, né? No segundo turno não sei não, hein? Mas vamos lá. E é o favorito. O ex-presidente é o mais... cara, estão botando o Bolsonaro. Meu Deus, por que botam o Bolsonaro? O cara tá preso, tá inelegível e fica botando o cara. Foi testado Flávio, Tarcísio, Micheque como cabeça de chapa bolsonarista. Olha a terceira via, Ciro Gomes. Ciro Somes, Ciro Parisiense. Cenário 1, Lula 36%, Bolsonaro 31%. Aí bota Ciro Gomes com quase 7%. Eita, agora. Eita. As rosinhas. Meu Deus, é agora. Ciro Gomes. As rosinhas. Que não é mais rosinha, agora é tucaninhos. São tucaninhos. Tucaninhos. O Ratinho Júnior. Little Mouse Júnior. Ronaldo Caiado. Renan Santos do Missão, né? 0,6. Mas se fosse entre os jovens, como disse Renan Santos, se fosse entre os jovens, se fosse entre os jovens, hein? Aí quando bota o Flávio, ele vai melhor do que ele vai pior do que o pai, né? Vai pior do que o pai. Quando entra Flávio em cena, o Ciro fica com 7,9. Olha. Oxi, e por que o Ciro, o Ratinho Júnior, ele passa o Ciro quando o Flávio Bolsonaro... já sei. E resenha, olha a resenha. Foi transferido, né? Se o Bolsonaro não tá, aí a galera, se o Bolsonaro não tá, eu vou votar no Ciro ou no Ratinho Júnior. Aí a Luan, você tá sendo injusto. Eu tô sendo injusto. Vai. Vamos lá. Tem gente
que quando o Lula não tava em cena, votou no Bolsonaro. Então tá bom, não vou ser injusto com o Ciro, não precisa chorar, não precisa chorar. Que tem gente que é só lulista, tem gente que é só bolsonarista. Não é de direita nem de esquerda. Quer dizer, é de direita, né? Quem não é de direita e nem é de esquerda, ele é sempre de direita. Mas existem pessoas de direita que são lulistas. Acreditem se quiser. Tanto é que elas votaram no Bolsonaro quando o Lula foi preso, né? É o cara que vota aqui em Alagoas. É o cara vota em Arthur Lira para deputado federal e em Lula para presidente. Mas isso também pode ser pragmatismo político, porque o cara pode votar no Lira por causa das emendas. São várias equações aí a se pensar, minha gente. E a opinião de vocês? E o like no vídeo? Vocês estão dando? Vocês têm que dar o like no vídeo. Ó, cenário 3. Aí bota o Tacínico de Freitas. O Lula segue soberano. Olha o Lula, o Ciro Gomes, 8,7. Nossa, tá arrumando pra 10, hein? Menina, a base vem forte, hein? Os tucaninhos vêm forte. Oi, o Partido Missão, menino, quase 1%. Agora vai. Ai, tá com a MBL na cabeça. Michele. Olha o Ciro. Que coisa linda. Little Mouse tá aqui com 8,2%. Olha quando é a Michele, o Renan Santos quase que é 1%. Menino, tá virando gente grande, tá virando um mocinho. Aí vem aqui o Paraná Pesquisas, Paranauê, Paraná. Não, aí, se fosse aí, não, se fosse o mito, o mito, esse aqui, ó, esse mito aqui, ó, se fosse o mito, aí o Lula, sei não, hein. Se fosse o mito, o Lula teria problemas. Aí se fosse o filho do mito, esse filho desse mito aqui, ó, o Lula teria problemas, hein? Sei não, hein? Se eu fui. E se fosse o capacho do mito, desse mito aqui, ó, o Lula teria problemas, hein? E aí no 8º cenário botou de novo o mito no cenário 8, sendo que já tinha botado no cenário 5. Não sei por que botaram de novo o mito. Botaram o mito. Nesse instituto de pesquisa aqui, botou o mito aqui, certo? Minha gente, o que é que vocês acham dessa resenha aqui? Esse instituto aqui, gente, né? Até nele, né? O Lula segue em primeiro lugar no primeiro turno, porque no segundo turno o mito ou a turminha do mito pode surpreender. Segundo esse instituto aqui, o mito pode surpreender. Aí eu quero que vocês me digam aí, e aí, hein? O que é que vocês acham? Faça o comentário de vocês. Pois é. Pois é, minha gente. Não é mole não. Toma mais água, hidratem-se, calor dos 70. Não é mole não. E agora vamos para mais um assunto envolvendo a senhorita Malu Gaspar. Ela de novo
Maluzinha, Malu Gaspar. Menina Malu, Maluzinha. Nossa Malu Gaspar, nossa lavajatista preferida. Olha ela, nossa lavajatista preferida. Malu Gaspar. Dia 25, mais conhecido como ontem. Ela publica aqui, ó: a democracia não precisa de heróis. Não precisa de heróis. Malu Gaspar. Será que não precisa de herói. Não precisa. Jamais tolerarei. Camiseta preta, paletó preto, que o Andreasa adora. Camiseta preta, paletó preto. Jamais tolerarei. Meu amigo. Olha a careca reluzente do menino Xande, ó. Brilhando. Sorrisinho, olha o sorrisinho. Aí temos aqui esse texto: não precisamos de heróis. O ano vai terminando amargo para muita gente que acreditou no julgamento dos vândalos golpistas do 8 de janeiro. Peraí. Foi isso mesmo que eu li aqui, cara. Foi isso mesmo que eu li aqui, pessoal. Foi isso mesmo, produção. Não. Peraí. Eu vou ler de novo, tá? 2025 vai terminar amargo para muita gente que acreditou nos julgamentos dos vândalos do 8 de janeiro. Então peraí, tá supostamente aqui, ela tá dizendo que foi, tá levantando suspeitas, ilações. Você acreditou no julgamento? Não passou de um vandalismo barato. Será que é isso que Malu Gaspar quer dizer? Não sei. Intentona para impedir a posse de Lula como salvação da democracia, né? Os articuladores da Intentona. Intentona foi massa. Não, mas são os vândalos golpistas. Você acreditou no julgamento? Foi tudo uma grande farsa, uma big farsa. Como é que é farsa em inglês? Eu não sei. Como é que é farsa em inglês? Tradutor. Esse pessoal, ele gosta dos Estados Unidos, né? Farsa. Farce. Big farce. Bem que é grande. Como é que pronuncia? Vamos lá, grande farsa. Não, big hoax não, porque é isso. Big hoax. Tá bom. Parei. Não, parar na pesquisa de novo não. Vamos lá. Tudo por causa do enredo que começa no contrato da mulher de Alexandre Moraes com o Banco Master. Isso aí é suspeito mesmo. Isso aí é estranho. Isso aí vou ter que comparar. Vou ter que concordar com o Malu Gaspar, que aí já vai começando a ficar estranho. Prevendo um pagamento de 3,6 milhões mensais. Aí de repente tá lá no Banco Master. Rapaz, complicou, né? E segue com a pressão do ministro sobre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pela aprovação da venda do BRB. Peraí. A Malu Gaspar tá dizendo que o Alexandre de Moraes pressionou o Galípolo para que ele aprovasse a venda do Master ao BRB. Senhorita Malu Gaspar, você tem provas disso? Gostaria de saber. Ou são só conjecturas? Enquanto salvava a democracia, olha o deboche da Malu, Moraes se movimentava no coração do poder de uma forma que não é preciso código de ética para considerar imprópria.
O contrato de sua mulher foi fechado em janeiro de 2024, continuava válido em julho de 2025. Essa questão aqui da mulher do Moraes, câmera close aqui, falar em inglês que a galera gosta do idioma do imperialismo. Aí, convenhamos que é incômodo, é esquisitíssimo, né? Essas relações aí. É esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Que se investigue, que puna, caso haja conflito de interesses. Ninguém aqui quer dizer o contrário, mas aqui a gente vamos abrir questionamentos aqui, como ela tá fazendo. Vamos abrir questionamentos, né? Porque ela falou aqui, primeiro ela disse que Malu Gaspar disse que, olha, muita gente acreditou no julgamento dos vândalos golpistas. Você acreditou? Ah, não é possível. Ele acreditou. Depois ela fala que o Xandão pressionou o Galípolo pela aprovação do Master no BRB. Muitas afirmações pesadas. Coisas foram ditas. Aí tem aqui, vamos lá. Moraes disse que se reuniu sim com o Galípolo. Ah, agora ela disse que o Moraes falou, tudo bem. Mas não falou sobre o Master, só sobre as sanções da Magnitsky, né? Ah, tá bom, então você está dizendo que ele disse. Fez o mesmo com o colega Toffoli, né, que viajou no jato de um empresário. Esse aqui foi outra coisa esquisitíssima, né? Que teve até o Arruda Botelho, que viajou também, se eu não me engano, com o Toffoli pro jogo do... Foi Palmeiras? Esquisitíssimo. Eu não tô debochando não, esquisitíssimo mesmo. Esquisitíssimo mesmo. No mesmo dia em que chamou para si o controle, taraná. Galípolo andava assertivo. Aí tem todo um rebuliço aqui para falar, né? Dizendo estar à disposição do Supremo, todo esclarecimento aqui, passou a adotar comportamento errático. Quem define o que é comportamento errático? Primeiro negou em off a alguns veículos ter sido pressionado. Mas admitiu que nas conversas com Moraes ele falou sobre o caso Master. Procurou jornalista para afirmar não ter sido pressionado, mas pediu que não publicasse ter dito isso. Aí você publicou, né? Você publicou, claro. Aí se o Galípolo disse isso, né? Porque aí é sua versão contra dele. Se ele disse isso, aí ele foi menino achando que você, né, Malu? Lava Jato aí, querendo fazer uma Lava Jato 2.0. Aí foi menino o Galípolo, se ele pensou que você não ia falar, né? Mas se não houve pressão, por que não dizer isso em público, alto e bom som? Galípolo. Aí vem o vídeo de ontem, o corte de ontem, né? Fale em alto e bom som, Galípolo, que você não foi pressionado. Malu Gaspar quer saber. Oficialmente, uma nota de 2 linhas confirmada apenas que houve reuniões para discutir sanções na Magnitsky, né? Pô, uma nota de 2 linhas. Veja só, Galípolo, você tem que aprender uma coisa. Galípolo, todo mundo aí do Banco Central. Se a Malu Gaspar ela pede para você falar em alto e bom som, você tem que pegar uma tipo redação do Enem, 30 linhas. Tente fazer pelo menos 20, cara. Porque 2 linhas? Não, pô. Você tem que justificar, fazer todo um parecer, né? Eu não sei se 30 linhas seria suficiente para Malu Gaspar, talvez mais, né? Talvez um vídeo, né? De pelo menos 30 minutos, você se esclarecendo, dizendo: Malu, me desculpe, eu peço escusas, né? Teria que ter feito isso, cara. Não é assim. Malu Gaspar quer saber, pô. Não é? Que isso? Ninguém explicou nem quando, nem onde ocorreram. Nossa. Que não foram registrados, né? Nem nessas conversas se falou. Pô, cara. Triste, né? Putz, cara. Por fim. Será que tem mais? Não, tem mais. Depois de muito questionamento, Moraes ainda disse que sua mulher não trabalhou no Master, né? A negação do bebê. Fica então a pergunta: se o escritório de Viviane não atuou pelo Master Volcar na Operação Elevana, o que seu escritório fez? É complicado.
Aí aqui ela fala que é um fla-flu nas redes, né? Mito dependente. Mito dependente, falou a música do lavajatismo, né? Combustível para recorrer ao velho argumento de perseguição contra o herói da democracia. Mas o Moro não é o seu herói, cara? Não seria o Moro seu herói? Mas tudo bem. Não faltou quem argumentasse, tem até livro, né? O Moro segue herói, né? Uma campanha de ataques contra Moraes, orquestrada pelo bolsonarismo e ou pelo lavajatismo. Lavajatismo entre aspas, Malu Gaspar. A Lava Jato acabou em descrédito. Pô, que triste, né? Completamente desmontada em razão de mensagem mostrada que Moro cruzou o balcão para orientar o Ministério Público nas ações contra a mega operação da corrupção do governo Lula. Sob essa régua, como classificar as atitudes de Moraes e Toffoli? Ah, sim, Malu Gaspar, porque, claro, o Alexandre de Moraes, ele foi lá conversar com o Galípolo, perguntar da Magnitsky, disse que foi. O Galípolo também disse que foi sobre isso. Mas isso, claro, totalmente a ver o que você falou. É comparável 100%, né, com o Moro foge a provas, né? Olha, Deltan, toma isso aqui e encaminha, porque é uma prova forte e tal, pode ser uma prova forte, né? Claro, pô. Tem tudo a ver. Vocês duvidam, gente? Você curtiu esse vídeo já? Pô, curte aí, cara, porque tem interessantíssima essa história. Cara, olha só as investigações sobre a fraude, né? Isso aqui tem que investigar, sem deboche. Isso aqui tem que investigar mesmo, essa fraude aqui. Suposta fraude aí do negócio envolvendo marcha com BRB. Processo de liquidação do banco está em curso e, se for sério, fará o escrutínio de todos os contratos. Se for sério, aí tem um TCU querendo barrar, sabe-se lá Deus por quê, né? Aí vai bater em todo mundo, pode até bater na mulher de Xandão, né? Conteúdo do celular apreendido também está trancafiado em diferentes versões locais. Rolos do Master, cadê? Vamos lá, independente do que aconteça, duas lições estão... aqui é o fim. Independente do que aconteça, duas lições estão evidentes para quem quiser aprender. A primeira é que cada um pode acreditar no que melhor lhe prover. Não. Pera aí. Mas crenças ideológicas nunca foram capazes de apagar os fatos. Malu Gaspar, caso você, por acaso, acho que não, mas vai que, né? Você tem o Ego Search, você gosta de pesquisar sobre você mesma. Caso você veja esse vídeo, você falou aqui que crenças ideológicas não foram capazes, né, nunca de apagar os fatos. Mas quais são os fatos que você apresentou até agora? Porque ninguém viu nenhum. Aí fica difícil, né? Porque a sua fonte é a fonte da fonte da fonte da fonte que conversou com sei lá quem que tava lá. Aí agora de repente você diz que falou com Galípolo. É complicado, bicho. Complicado, bicho. A segunda, numa sociedade que idolatra heróis ou mitos e despreza instituições, o mito tipo Moro, né? O herói tipo Moro, a democracia sempre estará em xeque. A democracia está em xeque porque está questionando os fatos, né, que você diz que tem. Preservá-la é a missão, não de falsos heróis, mas de uma sociedade inteira. Beleza, mostra aí uma gravação onde o Xandão está dizendo: precisamos aí estancar a sangria, como falou Romero Jucá lá quando disse que tinha que tirar a Dilma e botar o Michel, por exemplo. Se você achar um áudio desse, a gente aqui da Folha em Foco, eu lá no meu canal também, Luan Gomes, a gente faz um vídeo aqui pedindo desculpa. Malu Gaspar, peço perdão, pegamos no seu pé, você mostrou as provas, a gente estava errado. Enquanto não, a gente vai ficar fazendo esses vídeos aqui todo momento que você soltar uma dessa. Porque senão fica parecendo que você tá querendo pagar de doida, de desentendido, de João sem braço, e dizer, os fatos são os fatos. Que fatos?
Você não mostrou nada, não tem uma conversa gravada. Não tem mensagem de texto, como a do Moro que você cita. Não tem nada. Fica difícil, né, maluco? Fica difícil. Pois é, galera. Pois é, galera. Vamos pro próximo. Vamos para o próximo. E qual é o próximo? Continuamos no Banco Central. Continuamos aqui no Banco Central, minha gente. Esse caso é esquisito em diversos níveis, né? É a Malu Gaspar e o Merval Pereira juntos, né? Pra soltar aí, olha, Alexandre, você não, Alexandre. Alexandre, não sei não, hein? São várias relações. E aí temos também o TCU, uma iniciativa esquisitíssima, né? Aonde o TCU ele pede, né? Ele tinha dado 72 horas para o Banco Central esclarecer porque ele quer não, porque ele liquidou o Banco Master, né? E quando eu falo liquidou o Banco Master, né? Tipo liquidar no sentido, né? Destruiu, não, é o nome que se fala, né? De quando entra em processo de liquidação e o banco fica inoperante e ele vai ser desmembrado, mas acaba que liquidou no sentido também literal, né? Enfim. E aí o Banco Central vai apresentar, né? Agora sexta-feira, hoje, também conhecido como hoje, vai apresentar como que fica essa questão da defesa. Como que fica a defesa? E aí você fica de olho nesse caso e eu fico me perguntando, mas que marmota é essa, cara? Mas que marmota é essa? O cara ali que já tem essa enrolada aí, o Banco Master, numa operação super suspeita, para dizer o mínimo, tentou comprar, o BRB tentou comprar ele, né? O BRB tentou comprar ele. Aí o Banco Central não aprovou. Porque suspeitíssima a negociação. O BRB já estava botando meio mundo de dinheiro lá para gerar supostamente falsa liquidez. Supostamente. Aí vários fundos de pensão, dentre eles aqui, né, de Maceió, do seu JHC, João Henrique Caldas, né, também botou uma grana lá. E aí os aposentados fica como? Os aposentados de Maceió, não sei. Fica como? Aí vai vários, aí foi fundo de pensão do Rio de Janeiro, dos interior da vida. E aí foi liquidado, trancou tudo, né? E um monte de coisa, a galera enrolado e tal. E opa, vai acabar a bateria do meu computador aqui. Enquanto converso com vocês, vou aqui botar o carregador aqui. Aí um monte de enrolado, o Banco Master nesse auê todo. Banco Master nesse auê todo. E fica a pergunta: por quê? Som. Voltou meu áudio. Tem esse problema aí. Tiro, boto para conectar a bateria e o áudio vai pro espaço. Aí fica a questão: por que o TCU se envolveu nisso, né? Por que o TCU se envolveu nisso? Aí nós vamos olhar quem é o presidente do TCU. Presidente do TCU. Aí a galera gosta de fazer ilações. Aí eu fui procurar, né, um ex-deputado federal, né? Ele tomou posse lá em 2023, já ministro do TCU, Jonathan de Jesus, né? Aí quem é Jonathan de Jesus? É um ex-deputado do Centrão. Interessante.
Ele tomou posse lá, né, que foi eleito para o mandato, e o mandato se encerraria em 2027, né? Ou seja, ele ainda é deputado, né? Ele ainda é deputado. Talvez ele se candidate, ele se afaste, quem sabe, para ser candidato à reeleição, ou não sei, ou siga como ministro do TCU, não sabemos. Já que ele é do Centrão, né? Talvez seja interessante para o Centrão manter um aliado lá, né? São conjecturas, assim. Afinal de contas, Jonatas de Jesus, ele é apadrinhado do Arthur Lira. Ele é apadrinhado do Arthur Lira, né? E aí? Cumprimentou, aí na sua fala, ele cumprimentou o amigo e querido deputado Arthur Lira. E em especial o meu querido amigo que fez questão da minha indicação a esta vaga, o deputado federal Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, né? Aí ele prometeu valer-se da sua experiência como deputado federal para aproximar o órgão de controle externo responsável por fiscalizar a execução orçamentária. Tá. Fazendo aqui conjecturas, isso tudo não passa de uma obra de ficção aqui que eu estou fazendo. Estaria o, entre aspas, ex-deputado, né? Porque não sei, agora fiquei na dúvida se ele, porque aqui fala ex-deputado, né? Então ele pediu exoneração, né? Se fala ex-deputado, Agência Brasil. Estaria aí o ex-deputado do Centrão, que foi indicado. Aí aqui ninguém precisa aqui vir dizer, mas o Lula aceitou. Eu sei que o Lula aceitou. Governabilidade é isso aí. Geralmente é a galera do Centrão que fica com esse tipo de cargo, né? Precisa vir me lembrar que foi o Lula que aceitou, não. Que aprovou. São as contradições de sistema, né? Do capitalismo aí. Aí tem aí, supostamente será em uma obra de ficção. Será que o ex-deputado Jonatas de Jesus supostamente quer proteger a si mesmo ou a colegas deputados? Supostamente. Não estou afirmando nada, estou aqui conjecturando, sabe? Que é estranhíssimo, né? Que a gente vê vários casos de corrupção envolvendo o Banco Master. Aí a gente vê que o cara tá enrolado, o Vorcaro, com meio mundo de gente em Brasília, todo mundo em pânico no caso Master, né? Luan, porque o Xandão, a mulher do Xandão, ela foi, trabalhou pro Vorcaro. E quem disse a você que eu tô defendendo? E se a mulher do Xandão tiver com medo também, tiver enrolada? Não sabemos. Não sabemos. O caso da Malu Gaspar, que foi o corte anterior e a parte anterior desta live, é um caso à parte nessa teia que envolve o caso Master, né? Meus amigos, é muita coisa, viu? Muita coisa para se pensar nesse caso aqui. Aí a gente fica conjecturando. Aí a gente pega aqui, aí tem a biografia do cara, né? Jonatas de Jesus, tem aqui o nascimento dele, na Câmara, né? Pô, mas aqui tá aqui que vai terminar em 2027 a atualização. Então eu acho que ele não tá fora não, pô. Por que ele estaria fora? Por que ele teria que pedir exoneração? Eu acho que aqui teve um erro quando eu botei ex-deputado, né? Porque ex-deputado dá a entender que você não tá mais, né? Tá aqui este homem aqui do Republicanos, Centrão, né? Ele foi deputado federal 2011 a 2015 pelo Republicanos. Tem aqui PRB,
Deputado. Por que tem RR e PRB? RR. Ah, tá, entendi. RR é a sigla de republicanos. Estamos aqui, ó. RR. Proposições de autoria. Não, ele renunciou, tá aqui, ó. Renunciou ao mandato de deputado federal na legislatura 2023-2027 em 8 de março de 2003. Então é porque não pode, né? Interessante. Tem aqui os GTs, comissão permanente. Peraí, ele começou a ser deputado quando, gente? 2011, desde então não saiu mais, hein? Ele tava no golpe da Dilma. Peraí. Deixa eu ver um negócio aqui. Como votou? Escreve impeachment. Eu nunca lembro como é que é. O voto de placar. Cadê? Saiba como votou cada deputado. Tá, como é o nome dele? Não, opa, esse aqui não, é outra coisa. Vamos lá. Curiosamente. Tá, cara. Já entendi. Jonathan de Jesus. Ora, mas quem diria, minha gente? Jonathan de Jesus votou sim pelo impeachment. Jonathan de Jesus votou sim pelo impeachment. Coisas sendo descobertas. Vocês sabiam disso? Aí você vê como é a política, né, cara? Porque o Lula botou... Meu irmão. O Lula botou o Alckmin, porra, no vice. Vai se surpreender porque o ministro, ele botou um ministro que votou sim pelo impeachment da Dilma. Pô, o Alckmin defendeu o impeachment da Dilma. A questão não é essa, a questão é como. E a questão é essa também, óbvio, né? Mas assim, infelizmente o poder, né? Ele vai se perpassando e a gente vai vendo esse tipo de imbróglio, aonde vai se aproximando figuras do poder. E quando você é de esquerda, ou você se aproxima de certas pragas, né, do cenário político, ou você se enfraquece, né? Lembremos nós, como eu mostrei aqui ontem, que o PT, quando junta toda a federação do PT, ele tem menos bancada nos deputados do que o próprio PL. Toda a federação do PT que tá junto lá tem menos deputados do que a bancada do PL. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu espero que eu ache aqui. Eu se eu não me engano, eu botei no meu WhatsApp, que eu acho que eu pensei em mostrar isso lá no meu canal, sabe? Deixa eu ver aqui, cara. Será, gente, que... Deixa eu ver se é esse aqui. É esse. Vamos lembrar disso aqui? A realidade do país é isso, gente. A realidade do país é isso aqui. Divisão partidária da Câmara. Deputados eleitos para mandato 2023 e 2026. Aí a gente vê aqui. Você pega aqui e aí é por federação, né? Vai juntando, tem a galera junto. Por isso que o PT tá aqui junto. E o PSDB tá com cidadania aqui, né?
Aí você vê que o do PT, né, que pra você que não sabe, PT, PV e PCdoB, né, como mudou essa regra, é como se fosse uma coisa só, né? Como se fosse uma coisa só. Aí você vê 81 juntando 3 partidos que estão federados. O PL sozinho, ele tem 99, cara. Tem 18 a mais, cara. Juntando 3 partidos não dá o PL, porra. Tá entendendo a situação? Tá entendendo? O Republicanos, que é o partido desse cara aqui, Jonathan de Jesus, esse cara aqui, ele tem 40, pô. Metade da federação do PT. Tá entendendo? Metade, pô. Aí tu pensa, como é que você sobrevive nesse mundo cão aí, se você não abrir concessão, para um cara que votou sim no impeachment da Dilma? E aí? Vocês estão entendendo como é que funciona? O Brasil real é isso aqui, gente. 81 deputados, 99. Ah, não faz porque não quer. Pô, o mundo é tão complexo, cara. O mundo é tão complexo, gente. Complexo demais, bicho. Complexo demais. E o pessoal fica brincando, né? E aí? Aí, enquanto isso, fica a turminha que acha que o Lula é neoliberal, fica aí, né? O mito. Aí eu não assisti esse vídeo não e nem vou dizer quem foi, que aqui a Folha em Foco não vai dar propaganda pra esse tipo de gente. O mito da correlação de forças. Porra, o mito da correlação de forças, cara. Olha a fatia que o PT abocanha dessa pizza imensa, bicho. Você tá de sacanagem, cara. Tu tá de sacanagem, meu parceiro. Tu tá de sacanagens. Não é não pra fazer conciliação. É um mito. É um mito da conciliação. Não é verdade? Bota tudo petista, PCdobezista. Como é que é o PC? O PCdoB é o quê? E o PV é o quê? Pevista? Sei lá. Bota aí petistas, pevistas e PCdobezistas. Só bota essa gente, vai dar super certo. Impeachment? Apoiar o Hugo Mota como o Lula aprovou? Não, ele tem 81 na federação. E daí? Que é esse tanto todo aqui de deputados na Câmara? E daí? Qual o problema? É tudo um mito de correlação de forças. É tudo um mito. É tudo um mito, meu. Pô, meu. O Lula é pelego, né, meu? O Lula é pelego, meu. O Lula é pelegão, meu. É assim que funciona. Mito mesmo, sabe quem é? É o... É, isso aí mesmo. Pois é, gente boa. Hoje terminamos por aqui.
Espero que você tenha gostado. Curta essa live, curta os cortes quando sair, se inscreva, é muito importante a sua inscrição, cara. Só assim a gente vai conseguir fazer esse canal, ó, atingir públicos maiores, beleza? Muitíssimo obrigado pela sua presença e até segunda, e agora ao vivo de verdade, beleza? Valeu, pessoal, até mais.